Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Império em expansão e sobre os reinos germânicos. Bora lá? A ambição em resgatar a glória do antigo Império Romano significou também a adoção de uma política expansionista. Utilizando-se de poderosa frota de guerra e de numerosos exércitos, os bizantinos realizaram campanhas militares no Mediterrâneo Ocidental, conquistando durante o século VI os reinos Vândalo, no norte da África, Ostrogodo, na Península Itálica e Visigodo, na Península Ibérica. O Império de Justiniano afirmava-se assim como grande potência mediterrânea. Após a morte de Justiniano, em 565, gradativamente, os domínios bizantinos se reduziram no Ocidente, devido aos ataques dos lombardos na Península Itálica, dos eslavos nos Balcãs, os vândalos e visigodos. No Oriente Próximo, Bizâncio sofreu derrotas para a Pérsia Sassânida, empenhada em controlar rotas de acesso ao Mediterrâneo, cujo exército se apoderou da Síria, da Palestina e do Egito. A crise provocou mudanças nas instituições bizantinas durante a dinastia Heráclida, que ocorreu entre 610 e 717. A administração foi reestruturada a partir de prioridades militares. Até o século XI passou-se ainda a conceder terras a particulares em troca de prestação do serviço militar. Essas medidas reduziram os gastos do governo com o pagamento das legiões e, ao mesmo tempo, multiplicaram as pequenas propriedades, diminuindo a força dos grandes proprietários contrários ao poder central. Mas nada disso conseguiu restaurar a condição de grande potência que o Império Bizantino ostentou no século VI. Os bizantinos tiveram, antes de tudo, de se defender de velhos e novos inimigos, sobretudo os povos islamizados, que se expandiram de forma espetacular no século VII, como a gente verá já em outros vídeos. Tem um detalhe do mosaico bizantino representando o imperador Justiniano de 547. O caráter divino do imperador do Oriente é ressaltado por um halo que envolve a sua cabeça, uma auréola, na Basílica de San Vitale, em Ravenna, na Itália. Em contraste com Bizâncio, a região da Europa Ocidental, dominada por diversos povos germânicos, apresentava cidades destruídas e comércio reduzido. A unidade romana se fragmentou no mosaico de reinos germânicos. Os visigodos, depois de perderem o sul da Gália, dominavam toda a Espanha. Os vândalos estavam estabelecidos no norte da África, os ostrogodos ocupavam a Península Itálica, os anglo-saxões estavam fixados na Britânia, enquanto burgúndios, francos e alamanos lutavam pela soberania da Gália. O resultado dessa disputa foi a ascensão de um reino forte e duradouro, o dos francos. A primeira dinastia franca ficou conhecida como Merovingia, em homenagem a Meroveu, considerado o primeiro rei franco, embora lendário. O período de ascensão dos francos começou em 481, sob a liderança de Clovis, cujos exércitos derrotaram os alamanos e os visigodos na Gália e empurraram os burgúndios para o sul da região. Segundo um cronista da época, a vitória dos francos sobre os alamanos estimulou a conversão de Clovis ao cristianismo da Igreja de Roma. Em 496 ele foi batizado em Reims, fato que se tornou um marco importante para a história dos francos e da Igreja no mundo medieval. Clovis passou a ser saudado como um novo Constantino, primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo em 312. Clovis unificou os francos e fundou uma monarquia cristã na qual o poder político era legitimado pela Igreja de Roma, assumindo o papel de defensor do credo romano. Sua conversão foi logo seguida por uma guerra contra os visigodos, adeptos da versão ariana do cristianismo. Em 507, os francos saíram vitoriosos, mantiveram os opositores na Península Ibérica e passaram a controlar a Europa Ocidental, com exceção da Península Itálica. Tem o batismo de Clovis I, obra do mestre de Saint-Gilles. Situados na Península Itálica desde a morte de Odoacro, os ostrogodos reconstruíram Roma e formaram um reino que contava com a colaboração da população local. Mas a morte de seu líder, Teodorico, em 526, gerou uma crise sucessória. Aproveitando-se da situação, o imperador Justiniano enviou tropas à região e pôs um ponto final na história do reino ostrogodo. O domínio bizantino na Península Itálica logo sofreu um grande golpe. Em 568, a invasão dos lombardos, grupo germânico originário da Escandinávia, região que engloba as atuais Suécia, Noruega e Dinamarca, tomou o norte da península. Os lombardos destruíram a organização financeira e administrativa dos ostrogodos e fundaram um reino onde o único recurso provinha da terra. Embora tenham se convertido ao catolicismo, acabaram confiscando algumas propriedades do Papa Estevão II. Este, temendo perder o controle sobre suas posses sobre a própria igreja, apelou aos francos.
Firmado no tempo de Clovis, o vínculo entre a Igreja e os francos foi ainda mais fortalecido quando Carlos Martel, prefeito do Palácio Real, a maior autoridade militar, impediu o avanço dos muçulmanos na Europa na célebre Batalha de Poitiers, em 732. A vitória dos francos manteve os seguidores do profeta Maomé na Península Ibérica, garantindo o domínio da Igreja Católica nos territórios conquistados pelos merovingios. Na época em que o Papa Estevão II recorreu aos francos, eles viviam sob o domínio da dinastia carolíngia, fundada por Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, que assumiu o poder em 751. Apesar da mudança dinástica, a aliança entre os francos e a igreja permaneceu inabalável. Entre 754 e 756, Pepino organizou 2 campanhas contra os lombardos e retomou as regiões de Ravenna e Roma, doando-as à igreja. O ato, conhecido como doação de São Pedro, deu origem ao Estado Pontifício que iria durar mais 11 séculos. A vitória dos francos sobre os lombardos seria realmente concluída em 774, quando Carlos Magno, principal monarca da Alta Idade Média, anexou de vez o reino lombardo. Então, esse é um pouco da história do Império Bizantino e expansão dos gêneros germânicos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.